Hoje nós estamos com um tema muito abençoado. O tema de hoje é Agindo Deus, quem impedirá? Essa mensagem é muito forte para a nossa vida, tá? Agindo Deus, agindo o nosso Senhor, quem poderá impedir o seu trabalhar, o seu agir na nossa vida? Glória a Deus. Então é isso que nós encontramos na história ou em todo o livro bíblico registrado pelo nome de sua protagonista Esther, tá bom? Então, a história de Esther, ela evidencia o agir de Deus pelo seu povo. Ela mostra a mão divina do Senhor trabalhando em favor de sua nação. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos observar em toda essa escritura que o nosso Deus estava presente em cada detalhe da história. Ei, Deus está presente em cada detalhe da tua história. Não tem nada que fuja do controle de Deus, amém? Não tem nada que o Senhor não tenha conhecimento da tua história. Vamos abrir nossa Bíblia, você que está com ela aí pertinho de você, disponível. 6 de Esther, tá bom? Esse capítulo, ele é enriquecido por detalhes. Nós observamos que o nosso Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E a maneira como Deus age, a ferramenta que Deus utiliza, ela é incomparável. Muitas vezes, a maneira como Deus trabalha, ela chega a ser incompreensível para a nossa mente limitada e humana. Mas a Bíblia nos assegura que aquilo que nós não entendemos agora, nós compreenderemos mais tarde. Porque o agir de Deus é assim. Ele trabalha, mas depois o Senhor ele faz questão de fazer com que você entenda o trabalhar de Deus. Então, se existe uma área na tua vida que você não está entendendo a forma como Deus está trabalhando, aquiete o seu coração. Já no início desta palavra eu quero trazer esta reflexão para a tua vida. Aquiete-se, se acalme, porque vai chegar o tempo em que você entenderá o trabalhar de Deus na tua história. Amém? Glória a Deus. Então o capítulo 6, ele mostra que na véspera de Esther declarar ao rei a trama que Amã estava fazendo, o desejo do coração de Amã, e o seu desejo era destruir toda a população do povo de Deus, inclusive a população em que Esther fazia parte. O plano de Amã era destruir todos os judeus, inclusive a vida de Mardoqueu, porque Amã estava incomodado com a atitude de Mardoqueu. Mardoqueu, ele se diferenciou entre a sua população por não querer se dobrar diante do homem. Ele se destacou por querer honrar a Deus. E isso causou inquietação na vida de Amã. Isso o inquietou de tal forma que ele começou a tramar um genocídio, tá? Ele começou a tramar a destruição de toda a população do povo de Deus. Era grande a sua ira, era grande o ódio que existia no coração daquele homem. Mas nós entendemos que aquele que escolhe honrar a Deus, Deus faz questão de honrar também a sua vida. Quando nós escolhemos honrar o nosso Deus, Deus, ele honra também a nossa vida. Ei, você está escolhendo honrar a Deus? Você está honrando a Deus diante das circunstâncias adversas, diante dos problemas? Então descansa teu coração, porque Deus, ele faz questão de honrar você, tá? A tua atitude não será esquecida por Deus. Glória a Jesus. Então é isso que nós vemos no capítulo 6, é a honra de Deus, é o agir de Deus, porque o Senhor não esqueceu da atitude de Mardoqueu, tá? Você que está comigo, eu quero te lembrar a atitude que Mardoqueu teve, honrosa, quando ele fez conhecer ao rei a trama dos homens que queriam tirar a sua vida. Mardoqueu foi um canal de livramento para a vida do rei. E essa atitude, ela teve um valor muito grande,
porque o rei recebeu o livramento. Contudo, Mardoqueu de antemão não recebeu nenhuma gratificação, não recebeu nenhuma honra humana, Mardoqueu não recebeu nenhum conhecimento ali no reinado daquele homem de antemão. Mas Deus é Deus que não esquece. Glória! O homem ele pode esquecer, mas o nosso Deus, ele não esquece os feitos de seus filhos. Deus, ele não esquece da tua atitude. Deus não esquece da sua atitude e escolha de honrar ao Senhor. Então, descansa, porque a palavra de Deus para a nossa vida está chegando o tempo da honra de Deus. Porque o Senhor está se lembrando do teu feito, glória. Está chegando o seu tempo. Está chegando o tempo de Deus passar a página e escrever história nova, história de honra para você. Glória a Jesus. Então é isso que nós observamos. Mardoqueu, de antemão, não tinha sido gratificado. Glória. Mas aprove a Deus trabalhar em favor daquele homem. Aprove a Deus agir para dar livramento ao seu povo. Porque o Senhor, ele tem o seu modo, ele tem a sua forma de trabalhar, tá? Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas ferramentas, Deus tem a sua maneira de agir na vida de cada um. Então, a maneira como Deus trabalha na minha vida não é necessariamente a mesma forma que Deus vai trabalhar na sua. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo sendo formas diferentes, Ele tem honra para você e tem honra para mim, se nós estivermos de fato honrando ao nosso Deus. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, tendo em vista que o nosso Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, tá bom? Então, nosso primeiro ponto é que Deus, ele não improvisa. Eu quero dizer para você hoje que Deus, ele não improvisa. Antes, ele tem os seus planos, tá? A tua história não é um improviso de Deus. O percurso que você está correndo não é um improviso do Senhor. O caminho é o plano que Deus está traçando, tá? Mesmo que o caminho esteja sendo árduo, mesmo que o caminho esteja sendo turbuloso, mesmo que esteja passando vento forte, mas isso não é improviso. Isso é plano de Deus para te dar vitória, glória. Tudo está no controle de Deus. E é isso que nós estamos aqui para dizer para você, que o plano de Deus, ele não é o improviso. Deus tem os melhores planos para a tua vida. Deus tem as melhores condições para a tua família. Glória, aleluia, agindo o nosso Deus. Quem poderá impedir o seu trabalhar? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Então, Deus, ele não improvisa. Naquela noite, veja o que diz o versículo de número 1, 6 e 1 de Esther. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do Senhor. Então, observe que aqui o primeiro versículo, ele já traz o detalhe em que o rei estava com insônia naquela noite. O rei perdeu o seu sono. E isso não era algo tão comum. Isso mostra o agir de Deus. Isso mostra que Deus, ele não improvisa. Porque naquela noite, Deus estava movendo a situação para mudar o decreto que estava dito em condição do povo de Deus. E o decreto naquele momento não era favorável para o povo de Deus. O decreto naquele momento era de destruição, porque Amã havia decretado destruição. Amã havia separado o dia de exterminar com o povo de Deus. Gente, isso é muita ousadia, porque o povo de Deus, ele tem dono. O povo de Deus, ele não está só, ele não é esquecido. E Amã não atentou para esse detalhe. Amã não atentou para o fato de que Deus estava com o seu povo. Glória! Então eu quero dizer para você que muitos podem até esquecer desse detalhe na tua vida.
pode te perseguir, pode zombar de você, pode querer te destruir, pode querer falar contrário à tua vida. Mas o que é fato, o que é verdadeiro, é que você tem um dono, é que você tem um Deus que está trabalhando pela tua vida. Glória! E Deus, ele faz assim. Deus tem sua maneira de trabalhar. Glória! Quando o decreto ele é contrário à nossa vida, Deus ele entra em ação. Porque quem libera decreto para o povo de Deus é Deus, tá? A última palavra é de Deus. E Deus não aceita que atrevidos liberem decreto contrário contra seu povo. Glória! Existem muita gente que é atrevida, que quer dar decreto de derrota, de destruição para quem é de Deus. Mas quem é de Deus tem vitória garantida. Amém? Porque eu e você somos mais que vencedores. Eu e você já temos a nossa vitória certa, porque é Jesus que nos garante. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Então, o povo que é atrevido, o povo é atrevido mesmo contra os judeus, contra os escolhidos de Deus. E hoje a gente vê isso também. Muita gente atrevida que quer afrontar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele pode ser afrontado, porém nós sabemos que o Senhor, ele vai de encontro. Deus vai de encontro a quem se levanta contra a tua vida. Deus vai de encontro a quem quer tocar em você. Porque em você, ninguém, tua família, tua parentela, ela é protegida por Deus. Não tem quem possa tocar em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa, você é precioso para o Senhor. Então Deus não permite que o amã dos nossos dias queira arquitetar a nossa destruição, tá? Deus não vai permitir destruição chegar na tua casa. Então o decreto estava contrário para o povo de Deus, mas Deus trabalhou. E quando Deus trabalha, não tem quem possa impedir o trabalhar de Deus. Não tem quem possa deter a mão de Deus, sabe? Não tem quem possa segurar a mão de Deus e dizer, olha, aqui não. Não tem quem possa. Aleluia! Porque a mão de Deus, ela é forte. A mão de Deus, ela é poderosa. Ela vai aonde eu e você não podemos ir. A mão de Deus vai. Você que está aqui comigo ouvindo esta palavra, Deus está falando ao teu coração. Tem lugar que você não está podendo ir, mas a mão de Deus está indo lá para trabalhar, para fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia! Deus está indo de encontro. A mão de Deus está trabalhando. A mão de Deus não está encolhida. Então ela está estendida para trabalhar, para agir, para fazer aquilo que você está dizendo. Deus, eu não posso fazer mais nada. Oh, Deus fiel. Então, o versículo de número 1 nos declara essa característica que o nosso Deus, ele tem os seus planos, ele não improvisa. Então, foi necessário Deus ir na noite de encontro ao rei. Deus inquietou aquele homem. Isso mesmo, presbítero Josimaldo. Deus tirou o sono daquele rei. Deus tirou para trabalhar em favor daquele que estava na presença de Deus. Então Deus, muitas vezes, ele age com essa estratégia. Deus, ele vai de encontro a alguém para tirar o sono, para nos dar a vitória. Então o Senhor, ele está falando ao nosso coração por intermédio desta poderosa palavra. Deus vai de encontro a alguém para tirar o sono. Deus vai quietar alguém. Deus vai colocar insônia em alguém, se preciso for. Mas ele vai fazer alguém lembrar de você. Porque Deus é de você. É tempo que o Senhor está mudando o quadro da história para honrar o seu povo. Ele vai tirar sono de alguém. Amém? Mas tenha convicção de que o que você está enfrentando faz parte do projeto de Deus. Não é improviso, é projeto de Deus. Capítulo 55 de Isaías. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus,
não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, é isso que a palavra de Deus, ela nos faz lembrar hoje. Muitas vezes o meu pensamento, o teu pensamento não é o mesmo que o de Deus. Os nossos caminhos não são os mesmos que os de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus tem planos, Deus tem projetos, e os projetos de Deus são os melhores para o seu povo, para a sua nação. O projeto de Deus, guarde esta palavra no teu coração, é o melhor que você pode ter. O teu pensamento não é o pensamento de Deus, porque você é pequeno e Deus é grande. O teu caminho não é o mesmo que o dele, que o que ele traçou para a tua vida. Porque você vê o que está diante de você. Mas Deus vê o amanhã, Deus vê o teu futuro e Deus conhece o que é melhor para a tua vida. Então descansa hoje pela palavra de Deus. E hoje pela palavra do Senhor. Porque agindo na vida, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Então guarde esta mensagem, esta palavra. Deus está agindo. E o agir de Deus não pode ser parado, não pode ser aniquilado. Glória. Nosso segundo ponto que nós observamos no agir de Deus, porque quando Deus age não tem quem possa impedir, é que Deus tem o seu próprio tempo. Já dissemos que Deus tem seu plano. Agora nós estamos lhe afirmando que Deus tem o seu próprio tempo. Ainda em Esther, capítulo de número 2, ele nos faz conhecer que Mardoqueu, ele foi à presença de Esther para avisar a Esther que havia 2 homens querendo arquitetar a morte do rei. Essa atitude foi louvável. Observamos nos versículos seguintes que Mardoqueu, ele foi esquecido. Mardoqueu foi esquecido. O que nós entendemos, o que nós vemos pela palavra revelada, é que ao passar do tempo, Deus fez com que o rei lembrasse de Mardoqueu. Porque Deus tem o seu próprio tempo. Muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe no já, que Deus trabalhe logo. Mas Deus tem seu próprio tempo. E o tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus é para nós tomarmos posse daquilo que nos pertence. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. De início ele foi esquecido, mas quando Deus, ele tirou o sono do rei, Mardoqueu, ele foi honrado, ele foi lembrado. Não foi à toa que aquela leitura feita diante do rei foi justamente no livro das crônicas. Não foi por um acaso. Não foi escolhido pelo homem. Não, aquilo tudo fazia parte do projeto de Deus. Porque era a hora, era o tempo chegado de Deus levantar a Mardoqueu. De Deus trazer à memória os feitos de Mardoqueu. Então, o que eu quero liberar pela palavra de Deus hoje é que o tempo do Senhor está chegando. Você que esperou, você que passou pelo processo de espera, como diz os Salmos, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui nos declara bem que nós esperamos, que nós passamos pela espera, mas que o nosso Deus, ele se inclina para nós para ouvir. E é isso que está acontecendo na tua vida. Esse é o tempo que Deus está se inclinando para você, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua petição. E Deus está dizendo hoje para você, qual é a tua petição? Qual é a tua causa impossível? Qual é o teu problema? Está chegando o tempo da vitória. Está chegando o tempo da resposta, da providência de Deus. Aleluia! Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então observe que aquele que espera em Deus, ele não perde a sua força, antes ele renova as suas forças. Aleluia! E quando ele renova a força, ele voa.
Ele voa com asas como de águia. Deus está te dando voo. Está chegando o tempo de você voar espiritualmente. Você que esperou no Senhor, Deus está renovando a tua força. E está chegando a hora de você dar largada, de você subir espiritualmente, de você alcançar aquilo que tanto esperava. Porque o Senhor, Ele está renovando a tua força. E ao invés de cansaço, é regozijo, é renovo que Deus tem para a nossa vida. Receba esta palavra de Deus. Deus está trazendo renovo espiritual para cada um de nós. Renovo na nossa estrutura. Não é mais tempo de cansaço espiritual. Não é mais tempo de fadiga espiritual. Porque a mão de Deus, essa que quando age ninguém pode impedir, ela está tirando o cansaço espiritual. Ela está indo de encontro a muitos nesta hora para arrancar a fadiga espiritual. Porque o Senhor está renovando a tua força. E Deus está agindo. O tempo é chegado. É chegado o novo tempo de Deus para você. Amém? Recebe esta palavra de Deus para a tua vida hoje. O terceiro ponto que nós separamos aqui é que não existem coincidências nos planos de Deus. Observe o que diz a Bíblia de Esther, capítulo de número 6, verso de número 6. Entrou Amã e o rei lhe disse que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei? Mais do que de mim para honrá-lo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Essa palavra, ela é tremenda, sabe? Porque ela mostra que Deus, ele não perde o seu tempo. Deus, ele não perde o espaço dele para ninguém. Isso aqui revela que Deus, ele chega primeiro. O homem, quando ele pensa que chega primeiro, ele se engana, porque Deus, ele já tem chegado, há muito tempo. Aleluia. Foi isso que Amã pensou. Quando Amã foi à presença do rei, quando Amã entrou no pátio, ele, quem sabe, estava pensando: estou me adiantando, porque ele iria pedir a morte do povo. Aleluia. Quem sabe ele pensou: eu cheguei primeiro, mas ninguém chega primeiro do que o Deus eterno, Criador dos céus e Criador de todas as coisas. Ninguém chega primeiro que Ele. Deus não perde em questão. Você que está aqui comigo, você pode colocar isso no comentário? Coloca isso no comentário. Deus não perde em questão. Não pensou que tinha chegado primeiro. Mas quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o trabalhar de Deus? Tem gente que está pensando, que está se adiantando. Tem pessoas que estão tramando, sabe? Para falar mal de você. Tem pessoas que estão tramando para te ver na pior. Aleluia. Mas o que é glorioso, o que é maravilhoso, é que nós temos a convicção de que isso acontece com o povo de Deus. Porque o mundo não está conformado com o povo de Deus. Mas ninguém chega primeiro que o nosso Senhor. Ninguém. Ninguém chega primeiro. Deus, Ele sempre chega primeiro. Deus já está chegando para decretar tua vitória, para liberar tua bênção. Deus chegou primeiro na tua vida. Amém? Deus chegou primeiro na tua casa. Deus chegou primeiro na tua história. Quando Deus chega primeiro, o final não é de tristeza, o final não é de desespero, o final não é de morte, glória, aleluia. Esse final que Deus está escrevendo para a nossa vida é de honra, é de glória, porque o nome do Senhor na tua história e vai declarar: Deus realmente é Deus na vida dela, Deus é Deus na vida dele. Porque até quem não quer ver, tem que ver. Porque quando Deus quer honrar, a honraria de Deus, ela é notória entre todos. Foi isso que Deus fez com Mardoqueu e vai fazer com você também. A honra vai ser notória. Teus vizinhos vão ver, tua família vai ver, os teus irmãos vão ver, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. E agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém, porque ninguém é palho para esse Deus. Mardoqueu
ele foi lembrado que quando leram o livro das crônicas, estava lá os feitos de Mardoqueu. Estava lá. E o rei perguntou o que foi que fizeram para ele. Qual foi a gratificação que deram para ele. E disseram, nada lhe foi feito, nada. Mas nada tinha sido feito até aquele dia. Mardoqueu foi humilhado até aquele dia. Mardoqueu foi zombado até aquele dia. Amã achou que estava se sobressaindo até aquele dia, porque naquele dia Amã começou a cair. Naquele dia Amã começou a ver que o Deus de Mardoqueu estava entrando em ação. E quando ele entra em ação, não tem quem ele entra em ação. Quem ganha é o povo de Deus. Quem ganha é os escolhidos do Senhor. O final é só alegria.